Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, sejam bem-vindos. Como que vocês estão? Eu tô bem. Hoje eu trago pra vocês a história de Kelly Ann Bates. Ela nasceu em 18 de maio de 1938, na Inglaterra, no Reino Unido. Sua família sempre foi muito próxima a ela e descreveu Kelly como uma pessoa confiante e independente, madura para a idade que ela tinha. Portanto, não foi uma surpresa assim quando ela disse aos pais que estava namorando um cara chamado Dave. Porém, foi aí que tudo começou a dar errado na vida dela. A Kelly, ela costumava ser babá de famílias que moravam perto da residência dela. Em um belo dia, trabalhando como babá, ela conheceu James Peter Smith. James tinha 45 anos e se dizia apaixonado por Kelly, de 14. Frisem bem a idade deles. Ela tinha 14 e ele 45. Ela então decidiu manter o relacionamento em segredo, porque ela acreditava que os pais não iriam entender, por conta da diferença de idade deles, né? Porque ela tinha 14, ele 45. Quando ela contou aos pais sobre James, que na verdade ela deu o nome de Dave, os pais dela pensaram o quê? Ah, deve ser algum garotinho da escola dela, da sala. Alguém com a idade na faixa etária dela, né? Só que não. De início, Kelly e James se deram muito bem. Ele foi o primeiro namorado dela e não demorou muito para ela começar a procurar maneiras de passar mais tempo com ele. Tava apaixonada, né, gente? Quem nunca nessa vida? Então ela começou a sair escondidas à noite, às vezes não voltando para casa até na manhã seguinte, ou não voltando para casa por 2 dias ou mais. Fingindo preocupação, Dave, que na verdade era o James, só que Dave foi o nome que ela deu para os pais, né? Fingindo preocupação com a garota, ele começou a ligar na casa dela e conversar com a mãe dela sobre as atividades de Kelly. Instantaneamente, sua mãe sentiu que ali tinha um aliado, né? Porque por mais que fosse muito mais velho do que ela, a mãe dela achou, né, que fazendo amizade com até então namorado da filha, ele poderia ajudá-la, né? Coitada, mal sabia. Algumas semanas depois, Kelly levou Dave para casa para conhecer os pais. Quando o pai viu Dave e viu que ele era muito mais velho do que ele pensava, ele perguntou para a filha dele que se era isso mesmo que ela queria, porque ele era muito mais velho do que ela. E ela logo rebateu o pai, dizendo: eu estaria com pessoas mais velhas de qualquer maneira. Por quê? Porque ela cresceu em torno de pessoas mais velhas. Ela chegou a jogar até rock com as meninas da faculdade, então ela já estava no meio de pessoas mais velhas. Ela não saía muito com jovens da idade dela. Exatamente pelo fato dela ser mais madura do que a idade dela aparentava, né? Porque ela tinha 14, só que como ela já trabalhava, já tinha as responsabilidades dela, então ela na cabeça dela, as pessoas que tinham a mesma idade que ela, era uma mentalidade um pouco inferior à dela. Porque aos 14 anos nem todos trabalhavam, não tinham tanta responsabilidade, né? Só que aí ela disse pro pai, aos pais dela, né, que Dave tinha 32 anos. Então não iria aparentar que era tão mais velho do que ela. Já a mãe da Kelly, quando viu Dave pela primeira vez, ela contou que se assustou, que os pelos da nuca até arrepiaram. E ela teve um instinto de afastar Kelly dele, custar, né?
porque ela sentiu que algo de errado não estava certo ali naquela relação entre eles. E a mãe, então, começou a perguntar pela vizinhança, né, pelos lugares, se conheciam Dave Smith, de 32 anos, mas nunca ninguém tinha ouvido falar dele. Era como se ele não existisse, porque realmente essa pessoa não existia. Porque o nome dele era James e tinha 45 anos. Os pais dela poderiam ter proibido de ver Dave. No entanto, como eles se orgulhavam da independência e da confiança que ela exalava, né? Eles optaram por permitir o relacionamento. Até porque é melhor os pais estarem por perto do que a pessoa fazer as coisas escondidas, né? Mesmo depois que Dave admitiu que ele realmente tinha 48 anos. E pasmem, era 1 ano mais velho que o pai dela. Nos meses que se seguiram da relação, Kelly continuou vendo James de vez em quando. Ele era encantador e Kelly se sentia bem com a atenção que ele dava para ela. E sabendo que Kelly mentiu para os seus pais, mas não uma vez, mas várias vezes, ele usou isso para criar uma barreira mais profunda entre ela e a sua família. Já não sentia que podia alcançá-los, que eles soubessem o que estava acontecendo em seu relacionamento. Porque era escondido, mas mesmo sabendo, os pais sabendo do relacionamento, ela ainda não contava 100% das coisas. Então, Dave, né, o James, ele usou isso a seu favor. Após 1 ano de relacionamento entre os dois, ela começou a ver James mais tempo. Passava o final de semana na casa dele, de sexta a domingo, e ele sempre ligava para ela e verificava constantemente onde que ela estava, o que ela estava fazendo. Tudo isso para mostrar, para impor o controle sobre ela, sobre a vida dela. Esse interesse nela fez com que Kelly sentisse que ele realmente a amava. Porque ela sentia que ele era protetor. Porque na cabeça dela ele fazia isso pra quê? Pra proteger. Pra não deixar que nada de ruim acontecesse com ela, né? Conforme o relacionamento prosseguia, ela ia o vendo mais vezes. E nisso acabava vendo menos os pais. Quando ela voltava pra casa, os pais quase não reconheciam. Porque ela tava com o cabelo sujo, oleoso, despenteado, com a roupa suja. A fisionomia dela foi mudando. Ela voltava suja pra casa, de cabeça sempre baixa. E com isso, a mãe dela bateu o pé e disse, né, que se ela não gosta das regras que eles estavam definindo, ela devia então informar pra eles, para os pais dela, aonde que ele morava, pra eles saberem, né, aonde que ela tava, se ela tava bem. E a próxima vez que ele fizer isso, ela podia escolher sair, né? Alguns dias depois, quando Kelly voltou para casa e a sua mãe foi entrar no quarto, acho que para conversar com ela, né? A mãe dela percebeu que uma parte do rosto dela era toda preta, um hematoma sólido. Então ela já aparentava que estava sofrendo abusos domésticos, né, por parte de James. Só que nisso, Kelly alegou que ela tinha brigado com umas meninas na rua. Não que tinha sido ele que fez isso com ela. Mas a mãe de Kelly começou a notar, dali pra frente, que Kelly sempre, quando voltava pra casa, ela apresentava alguns hematomas pelo corpo. Marca de esganadura, né, marcas de dedos ao redor do pescoço.
Então ela sempre voltava, outras vezes com marcas de mordida nos braços. Só que Kelly sempre alegava que ela tinha caído ou que tropeçou. Mas, contudo, a mãe dela, obviamente não acreditando no que Kelly contava pra ela, que os machucados era só porque ela caiu ou até tropeçou, o que sua mãe fez? Ela contatou as autoridades e perguntou o que ela poderia fazer. Eles então a instruíram a marcar uma consulta médica no nome da Kelly. Só que aí ela iria no lugar da Kelly e explicaria pro médico o que estava acontecendo. E então, se Kelly aparecer no médico, eles poderiam saber o que aconteceu através de uma avaliação adequadamente, né? Sua mãe então implora que ela deixe o Dave, mas Kelly se recusa, porque ela estava cegamente apaixonada pelo homem. Então ela para de ver a mãe, diz que conseguiu um emprego e teve uma oportunidade de horas extras. Sabendo que Kelly gostava de trabalhar, sua mãe acreditava nela. E ela só se falava por telefone. Por telefone. E só. Até agora, James tinha um controle total sobre ela. Ela não falava mais com a família. Ela enviava cartões, mas não assinava. Então eles não tinham contato nenhum com ela. Numa certa vez, o irmão de Kelly tenta fazer uma visita para ela, né? Na casa onde esse Dave morava com ela. Só que James sempre dizia para ele que ela não estava em casa. Quando um vizinho preocupado perguntou como que ela estava, aí ele percebeu, né? Opa, já tá começando a desconfiar de alguma coisa, então o que ele fez? Ele deixou que ela aparecesse na janela por curtos tempos para que os vizinhos vissem, né? Que ela estava ali, que ela estava viva e aparentemente bem. Mas ela nunca mais saiu de casa, porque ele não deixava. E enfim. Brincadeira, pessoal, não. Deixa o like aí, que já já eu posto a segunda parte e a última sobre esse caso. Beijinhos. Não esquece de deixar o like, hein? Tô de olho em todo mundo que tá curtindo.